Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E nessa semana de carnaval, nós vamos falar justamente de dois assuntos que o brasileiro mais adora, que é carnaval e futebol. E para falar desse assunto tão interessante, estamos recebendo aqui o grande narrador esportivo, locutor, escritor, cronista esportivo, né? Oi? Poeta também, né? Tito Liberato, uma lenda viva do esporte itaperunense. Tito, obrigado por estar com a gente aqui, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente estar conversando com você, que fez história, né, no Carnaval de Itaperuna, fez história no futebol de Itaperuna também, como jogador, como narrador, como comentarista também? Comentarista. Tá certo. Eu quero, primeiramente, agradecer a honra, a oportunidade de participar do seu programa, né, e agradecer aí a Oficina da Massas, que nos proporcionou uma pizza maravilhosa, né? Proporcionou esta oportunidade da gente falar sobre esse assunto que você falou, o entorpecente do brasileiro. Né? O ópio do povo. O ópio do povo. Exatamente. E o prazer maior é saber que diante de mim está filho de um grande amigo meu, que foi presidente do Porto Alegre. Sim. Que era torcedor fanático do Porto Alegre. Sim. Que ajudava muito até financeiramente o Porto Alegre. Sim. E irmão de um cara que, vou te contar, era fora de série, que trabalhou no INSS como perito, que foi o Walter, o Valtinho, que foi um grande amigo meu também, fora de lá, um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos. Estamos em casa. Então nós estamos em casa e olha só que honra e que prazer. Sinta-se em casa, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradecer também a Oficina da Massa, né? O atendimento da Oficina da Massa, as meninas que atendem a gente lá. Obrigado por tudo, meninas maravilhosas. Tito, vamos começar do começo. Sim. Né? Como é que foi a sua... Todo o começo, tem um samba enredo que eu fiz, se toda história tem o preço. Toda história tem um começo, toda história tem seu preço. Tá certo. Fala pra mim, meu amigo, como é que você começou a sua carreira? Como é que você entrou pra rádio, pro futebol? Conta pra gente do comecinho. Olha, no rádio, veja bem, eu trabalhei muito tempo no Colégio Bittencourt, onde fui regente de disciplina lá do Valtinho, e para mim foi o maior lateral direito que eu vi jogar em Itaperuna, o maior chute. Eu coloco o Valtinho Schwetter entre aquele do Cruzeiro, Nelinho, e o Pepe, com 90 e tantos anos do Santos. Valtinho que tinha um apelido, Cachorro Doido. E o Valtinho foi meu chefe, um amigo, eu senti muito a morte dele, conselheiro do Itaperuna, sempre voltava comigo. E o Zequinha, que era centroavante, já falecido. E dali, do Colégio Bittencourt, onde eu fiz a contabilidade, formei a contabilidade no Bittencourt e o curso normal de professor no estadual. Isso no mesmo ano, ainda jogava no Porto Alegre, e o doutor Alto, que era o diretor, deixava eu sair 5 horas, às terças e quintas, para treinar no Porto Alegre. Sim. Depois que eu saí da regência, eu fui trabalhar no Rio. Trabalhei um ano no escritório no Rio, com o escritório casado com a irmã do Sebastião José Lessa, minha prima Áurea, já falecida, é o Demétrio, que sempre ele faz parte do Facebook, está sempre me elogiando nas minhas crônicas e tal. Fui trabalhar com o Demétrio durante um ano. Retornei de Itaperuna em 70 e soube que tinha uma vaga lá na Rádio Itaperuna para trabalhar no escritório. Eu não pensei em locução. E eu fui para a rádio, até quem me levou foi o Joãozinho Piquira. Joãozinho Piquira. Tio Joãozinho, um grande abraço. Joãozinho Piquira que me levou lá para a rádio. E lá na rádio tinha o Verbo de Andrade, que foi o locutor de primeira. O Verbo de Andrade foi quem lançou o Chacrinha no Rio de Janeiro. Olha! Na Urca, no Cassino da Urca. Ele era conhecido como Ladeirinha, em alusão ao César Ladeira, que era um dos maiores locutores, apresentadores da Rádio Nacional do Rio. Sim. E ele tinha uma voz realmente, ele
O que ele passou para mim é que quando ele estava no rádio, ele foi chamado para a Segunda Guerra Mundial e lá colocaram ele como correspondente da Voz da América. E quando ele retornou ao Brasil, os pais tinham falecido e ele não conseguiu a matrícula dele na medicina, começou a seguir com o circo e numa dessas paradas aqui em Itapiruna ele acabou indo para a Rádio Itapiruna. Então ele trabalhava na prefeitura com o frigorífico no Matadouro. Uhum. E ele um dia não pôde ir, falou comigo assim, faz esse programa para mim. Eu falei, como? Faz esse programa aí para mim, tá? Você tem só que falar. E disse essa propaganda aí e tal. Eu entrei, apresentando um programa de sertanejo, que tinha Mangueira e Mangueirinha, Zé e Zelinho, entendeu? E aí comecei. Eu fui para trabalhar em escritório e acabei terminando no microfone. Sim. Aí comecei a fazer todos os programas da Rádio Itapiruna, programa de Você para Você, que era um programa jovem, atendendo músicas. Né? Nesse programa eu entrevistei Zequete, Aguinaldo Timóteo, que estiveram em Itapiruna. Sim. O Getúlio Lohan, um cantor que apareceu e sumiu também. Esse eu nunca ouvi falar. Não, chegou e sumiu. Fez um sucesso, Vieira cantou para subir. O menino da porteira. Sim. Aí foi um sucesso tremendo, depois sumiu. Depois veio o Sérgio Reis, que era da Jovem Guarda, mas acabou pegando um filão melhor que era... Que cantava rock, se você pensa que meu coração é de papel. Aí depois passou pro sertanejo. Exato. Aí ele só fez esse sucesso também, e sumiu. Aí quando ele apareceu na música sertaneja cantando o Menino da Porteira. Aí explodiu, hoje é um dos bilionários aí, de dono fazenda e tudo, por isso. Então no rádio, eu fui isso aí, tá? No rádio. E como eu gostava do futebol, aí resolvemos transmitir o primeiro jogo, em 1970, entre Porto Alegre e o Carulas, que era chamado Carulão 70. Porque contratou vários jogadores, entendeu, de fora, e num campinho pequeno, lá no Carulas. Eu tive que sentar um caixote cedido pelo Nilson, que mora aqui perto, Nilson Alves, mora aqui perto, Nilson Peroba, que era um comerciante lá no Carulas, depois tornou-se um grande comerciante aqui, Secos e Molhados, aqui na SEAB. Depois ele perdeu isso com aquela enchente que houve ali, e eu se emprestou o caixote para que nós usássemos como cabine. E foi o primeiro jogo a ser transmitido. Com isso, entusiasmou todo mundo, e aí eu apresentava o programa de esporte também. Sim. Os programas de esporte eu apresentava dentro do noticiário D49, que era apresentado pelo Weber de Andrade. Sim. E era escrito pelo pai do Germano Cabeção. Sim. Que era o José Silva, que escrevia o jornal. O Germano da Gráfica. Exatamente. E eu fiquei também como um dos escreveu o programa D49, que era um noticiário que dava... Mas na rádio mesmo, eu lembro, assim, eu já sou um pouco mais novo, né? Eu lembro de você narrando futebol, os jogos do Porto Alegre. Você narrou a época de ouro do Porto Alegre. Exato. Né? Quando o Porto Alegre montou aquele timaço e foi campeão estadual. E você, todos os jogos do radinho lá, era a sua voz que estava lá. A gente podia estar no Rio de Janeiro, podia estar onde for. Estava lá o Tito Liberato narrando os jogos do Porto Alegre. Me fala, como é que foi essa experiência de acompanhar o time nessa época tão boa do futebol itaperunense? Como eu disse a você, aí começamos a dar cobertura ao campeonato da Liga Itaperunense de Esporte. O campo do Liso Monte Líbero fez até uma cabine de madeira para mim. E fiquei durante 3 anos na rádio, transmitindo o campeonato amador. Depois saí da rádio, fui despedido da rádio. Depois teve esse problema, porque era o carnaval. Aí fiquei longe da rádio. Quando chegou o dia 5 de setembro de 1981, eu estava no casamento do Evelson com a minha sobrinha Betinha no tênis clube. Era um sábado. Inclusive agradecer, desculpa interromper, agradecer o Evelson que fez a ponte
aqui sim. pra gente estar fazendo essa entrevista hoje. Aí eu fui procurado pelo Lucas, Luiz Jabo de Carvalho, popular Lucas. Grande Lucas. É a maior voz que eu já vi. Sim. Em Palanque não tinha igual. O Lucas e o Murilo Alves Ribeiro, que era candidato jovem na época a prefeito de Natividade, que era casado com a Lúcia Regina, que é filha do Rui Barbosa, que tinha um comércio aqui na rua, aquela rua da ponte ali. Sim. Perto da antiga prefeitura. Ali tinha Casa Barbosa Pinto. Então o Murilo casou com a Lúcia Regina, que foi minha colega de admissão do Bittencourt. Eles foram lá me chamar para eu narrar um jogo entre Natividade e Tombense pela Liga de Esportes de Guaçuí. Sim. Era decisão, empate dava o título à Natividade. Eu falei, Lucas, eu estou parado com o microfone há muito tempo, não, você dá um jeito que o Murilo está aí te pedindo e tal, ele gosta muito de você. Eu falei, não, eu gosto também do Murilo, ele era jovem ainda, já falecido. Sim. Aí eu falei, tudo bem. E a festa estava inserida no programa da Natividade, 6 de setembro da Natividade, que é 6, 7, 8. Sim. E o jogo seria domingo. E eu disse, Lucas, quem serão os meus repórteres de campo? Que eles vão dar sustentação. Estou parado. Moacir Filho e Adilson Ribeiro. Eu falei, Lucas, você está brincando, rapaz. Os dois, embora sejam grandes e profissionais, mas de futebol, acho que eles não entendem nada não. Quando eles vão falar escanteio, vão falar pênalti, vão falar essas coisas, tudo. Como é que vai ser isso? Aí eles se viram lá e tal, papai, quem vai ser o comentarista? É um advogado de Natividade, que veio da Baixada Fluminense, conversa muito e tal, doutor Norton Mendonça. Norton Nascimento. Norton Nascimento Mendonça, que depois veio ser presidente de Porto Alegre, aí dono da Volks aqui em Itaperuana. Irmão, né? Irmão do dono da Volks. Aí foi lá com o microfone e vamos narrar o jogo. Até o lateral direito, que fez o cruzamento, ontem eu estive lá em Natividade, e foi anunciado o meu nome lá no serviço de alto-falante como fenômeno do esporte. Agora você vê, fenômeno do esporte esportivo Itaperuana. Aí foi anunciado meu nome, o locutor desceu com o microfone, onde eu estava com o Wanderson Garcia, que é o dono da rádio de Natividade, que eu ajudei ele naquela rádio dele, há 20 anos que nós trabalhamos juntos, eu como locutor e ele como repórter de campo. Aí tive que narrar o gol de 1981, que deu o título ao Natividade. Então, daí eu pensei que tinha encerrado. Aí veio o pessoal de Guaçuí atrás de mim, quanto que eu cobrava para cobrir o campeonato deles lá. Eu falei, olha, não é comigo não, meu irmão. É com aqueles 3 caras que estão ali, que eram o Lucas, o Moacir e a Dilson, que estavam conversando com você. E o Lucas depois não quis deixar eu sair da rádio, mas eu tinha um problema com o Nuno de Assis Sobrinho, que era o gerente da rádio. Sim. Tá? Ele não ia aceitar. E eu não queria também. Não, você vai para a rádio e o programa, nós vamos discutir qual o programa que vai ser, nós vamos levantar o futebol de Itaperuana, Porto Alegre está parado, o comércio está parado, o Nisso está parado, e a rádio dá prejuízo fora do programa do Moacir e do Adilson, a rádio dava prejuízo. Ele só tinha a rádio Itaperuana. Sim. E você vai para lá para poder movimentar o futebol. Fui. Tá? Eu fui despedido da rádio, aí quando eu entrei no carnaval. Aí eu falo o motivo que aconteceu, que você vai falar sobre o carnaval também. Né? Sim, também, com certeza. Bem, aí eu fiquei na rádio, tá? Transmitindo jogos de canto de rua. E Porto Alegre estava desativado, o comércio só alugava o campo, não tinha time também. O Nilson estava pensando em vender e dar o dinheiro para meia dúzia de sócios. E eu comecei a martelar em cima. Consegui um dia que o comércio, mudei a presidência do Porto Alegre, anunciei no microfone da Rádio Itaperuana, era o falecido Zenit. E o Zenit falou comigo, eu não vou fazer futebol nenhum. E na época o Porto Alegre não tinha nem um pé, não é um par, não, um pé de meia. E o Zenit só alugava o campo também. Aí eu anunciei no rádio que Vôlei Garcia, o ex-goleiro do Porto Alegre, pode ser o novo presidente do clube. Aí começou as ligações de cima. Tá? Mas o Vôlei vai ser o novo presidente?
Eu falei, acho que vai. O Volney me procurou, Tito, estão me procurando, rapaz. Falando que eu sou o novo presidente de Porto Alegre, você vai ser o presidente de Porto Alegre. Não, você vai no meu programa lá, bola pra frente. Aí quando nós estávamos discutindo qual seria o nome do programa, eu falei assim, Lucas, então tá bom, a gente vai voltar o programa de esporte e bola pra frente. Aí tá o nome do programa, bola pra frente. Aí ficou com bola pra frente e o meu comentário era na marca do pênalti. Aí o Volney escreveu, o Volney foi com o Germano, eu fiz a entrevista ao Volney, o Volney aceitou o desafio, assumiu o Porto Alegre. Sim. Aí começou a montar o time, treinando, não sei o que. Aí eu forcei o comércio. O Ivaldo entrou lá no comércio indústria e começou a botar aquele rapaz que era da Caixa Econômica Federal, que era o presidente do comércio. Ele também não queria futebol, só lugar. Aí um dia nós conseguimos fazer um jogo entre Porto Alegre e Comércio. O campo encheu. Era um clássico da época. Encheu, a gente não esperava. Eu falei, Zé Maria, o futebol de Itaperuna não morreu. Olha só a arquibancada e olha o outro lado. O Comércio ganhou o jogo. 2-1. Aí fizemos um torneio em que da atividade Porto Alegre ficaram na final. E o Natividade batendo bola no gramado e nada do Porto Alegre entrar. E aí eu perguntei ao meu repórter, o André Teco Luiz. Teco, o que está vendo aí que até agora o Porto Alegre não entrou em campo? Aí ele falou, olha, diz o Volney que os jogadores não querem entrar. Põe o Volney no microfone. Aí o presidente, Volney, qual o problema aí que os jogadores se recusam a entrar em campo? Aí ele disse, olha, estão querendo, só entra em campo se botar na meia. Que é uma gíria de dinheiro. Só dá, se não der dinheiro, que se botar na meia não entra. Aí eu falei, Volney, cata qualquer um aí, não importa o resultado, não. A torcida está impaciente. Aí os jogadores resolveram entrar. Aí entrou até o Dalton, um garoto bom pra caramba, cabeleireiro aí, em Itaperuna hoje, entendeu, deu um soco no juiz, né, que foi parar no hospital. Que é ex-jogador também, lá na atividade. Aí, bem, deu uma confusão. Eu falei assim, quer dinheiro na peia. Aí eu voltei lá em 73. Sim. 73, 74. Em 73, 74, o Milton Freitas, que era botafoguense, doente, e fazia parte do conselho do Botafogo, sim, trouxe a Itaperuna. Da época ele trouxe o Garrincha, trouxe o Pampolini, trouxe o Rossi. Eu lembro, o Garrincha jogou lá em Retiro. Jogou aqui no Monte Líbano, jogou pelo Retiro. Retiro ganhou 5-0, a melhor defesa do estado do Rio de Janeiro, que era a defesa do Porto Alegre, Jucão, Walter, Juarez, Guruga e Ranilson. O Garrincha acabou com a Ranilson Guerra? Acabou com a defesa do Porto Alegre, que era campeã. Tinha sido campeã do estado do Rio de Janeiro entre seleções em 1958. Olha só. E o Garrincha pegou em 59 e bagunçou. Aí, o Otávio Pinto, foi oferecido ao Otávio Pinto, que era botafoguense, presidente da Federação do Rio de Janeiro, um jantar no antigo restaurante Casa Velha, que era do Jairo Muniz, na General Osório. Que foi do meu irmão depois, do Valtinho. Valtinho foi depois que o Jairo Muniz deixou Casa Velha. Foi. O meu irmão, junto com o Totola, dentista, foi dono do Casa Velha. Lembro. Aí o Otávio Pinto Guimarães, que era botafoguense, presidente da federação, no discurso de agradecimento, disse que existia uma vaga para Itaperuna entrar na terceira divisão. Sim. Desde que fosse preenchidos os requisitos na época. Teria que ter uma cidade de 50 mil habitantes e uma área que ultrapassasse 70 mil. Itaperuna tinha. Pelo menos um hotel de 1 estrela. Merece. Raposo. Hotel Raposo. Aqui não tinha, mas Raposo tinha um de 1 estrela. Sim. E uma companhia de polícia, não tinha um batalhão ainda. Era a 5ª Companhia de Polícia, que funcionava ali na delegacia, né? No porão ali da delegacia. Sim. Da antiga delegacia de Itaperuna. Sim. Onde era onde o pessoal fazia documento ali, né? Não, do outro lado. Do outro lado. Do lado de cá. Tá? À direita que tem essa, né? E
ele falou sobre isso, e aquilo ficou. Eu fui convidado como jornalista, né? Fui convidado a participar do jantar. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando houve esse problema, no Porto Alegre, dinheiro, não sei o que mais, eu lembrei. Fui no comércio falou assim, não quer saber de futebol não sei o que mais. Aí eu fui no Porto Alegre, o voo já na presidência, já tinha acontecido esse problema, e falei com ele da vaga, perguntando por que não inscreveu o Porto Alegre na 3ª divisão. Expliquei a ele, aí o voo com o Giló, né? Giló da Brama. Giló da Brama, que foi um dos grandes dirigentes futebolistas de Itaperuna, Giló. Sim. Eles desceram numa quinta-feira, parece, e na sexta-feira inscreveram, no último dia, inscreveram o Porto Alegre na 3ª divisão. Aí eu comecei a narrar, eu já estava narrando os jogos, comecei a narrar. Nós estávamos em 6º lugar no campeonato, quando o Goitacás descobriu que muitos dos nossos jogadores tinham carteira profissional, mas não de jogador, mas funcionário da Leite Glória, da fábrica da Bochá. Entrou e ganhou os pontos todos. No ano seguinte, organizamos, profissionalizamos todos os times, e aí começou o Porto Alegre da 3ª divisão. Ganhamos a 3ª divisão. Sim. Na época subiam 2 times e subiu o Porto Alegre e o Central de Barra do Piraí. Sim. Na festa, Eu estava no campo no dia. na festa da comemoração da subida, não tinha título de campeão nem de vice. Né? Na festa, na casa do Roberto, com muito chopp, muito churrasco, aí todo mundo festejando. Aí o Roberto falou, gostaria de ter um jogo que eu ia dar renda para os meus jogadores. Aí eu falei, Roberto, liga para o presidente do Central de Barra que subiu, porque eu almocei com ele lá em Barra do Piraí, quando o Porto Alegre foi jogar lá, e ele tinha essa mesma intenção. Liga para ele. Aí o tal de Luiz, que era representante do Porto Alegre da federação, não existe título de campeão nem de vice, sobe 2 e pronto. Eu falei, a torcida não sabe, meu irmão, a torcida não sabe disso. Deixa comigo essa parte. Vamos fazer essa final. Roberto, liga para lá. Ligou, o cara pediu na época 40 milhões, 40 cruzeiro na época, não sei se era milhões, se era mil. Sei que era isso aí. É muito. Eu falei, não é muito não. Contrata ele. Bom, tem um esquema. Aí o Roberto convidou. Qual é o esquema? Vamos pagar os ingressos e vender no comércio. 120 milhões. De 40, deu pagar os 40 e a gente ainda sobrou 80. Eu não junto o som daquilo. Não era a minha intenção também. Minha intenção era promover. Aí promovemos a decisão da 3ª divisão e tal. Porto Alegre campeão, 1-0, com troféu e tudo, compramos troféu. O gol foi ali do Hospital São José do Havaí. Você lembra quem fez o gol? Biro. Biro. Aí, depois do jogo, 3 e pouco, eu peguei meu carro, meu Titanic, que tem até hoje, um Vox, e fui para casa. Parei em frente à minha casa e liguei na Rádio Globo para ver os gols da rodada. Depois do gol da rodada, e agora vamos ver o gol que deu o título de campeão da 3ª divisão Porto Alegre de Itaperuna. Olha a renda, 120 milhões. Quando é que vai ter uma renda dessa jogando com Olaria, Bom Sucesso, Campo Grande? O futebol tem que ir para o interior, como é São Paulo. Olha só, nessa cidade de Itaperuna, 120 milhões. Aí não sabe como é que foram esses 120 milhões. Uhum. E vamos ver o gol. Aí eles tinham ligado para a Rádio Itaperuna passou a gravação do meu gol. Tá? O gol do título de campeão do Porto Alegre, 3ª divisão. E dali foi a saga, né? 3ª, 2ª, transmitindo jogos aí. Depois queriam fusão porque o Unidos, o empreendimento do Unidos tinha quebrado. O Unidos não tinha dinheiro, não conseguiu vender títulos para fazer aquele estádio lá. Sim. E já tinha vendido o Monte Líbano. Então o negócio deles era fazer uma fusão para poder vender o Porto Alegre no comércio e fazer lá. Sim. Mas nós não sabíamos dessa ideia. Nós queríamos um time de futebol. Aí fizemos a fusão com a concordância de todos. Eu estive na casa do Dr. Moacir de Paula, foi prefeito da Itaperuna, foi vizinho meu, quase vizinho. Na casa dele, que era um dos donos do comércio, como também o Ricardo Costa Soares, e falamos da ideia. Aí o Moacir disse, Tito, o Liberato, eu acompanho o seu trabalho no rádio.
Uma vez eu queria fazer essa fusão, porque nós disputávamos nesse campeonato do Rio de Janeiro, que vocês estão disputando agora, mas do Rio Minas, eu me lembro do Rio Minas. E o Carangola entra com um time só, entra com o Ipiranga, ou quando é o Ipiranga, o Comercial. Leopoldina com o Ribeiro Junqueira. Muriaé, quando é o Paulistano, é o Nacional. O Tombos com o Tombense. O Faria Lemos com o time deles. E só Itapirona tem 3 times. Que a gente tem que arranjar jogadores para poder reforçar, para ganhar esse título. Eu concordo com a fusão, pode fazer. Tem o meu aval. Ricardo da Costa Soares também concordou. É justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Tito. Né? Essa fusão do Porto Alegre com o Unidos e com o Comércio e Indústria. Benefícios e vantagens e desvantagens dessa fusão. Fala pra gente. Olha, a vantagem é porque montou um time forte, né? Montou um time forte. Mas fala pra gente daquela época. Olha, o objetivo era unir as torcidas. Sim. Porque só havia a torcida do Porto Alegre. A torcida do Comércio não torcia para o Porto Alegre, nem a do Unidos. É verdade. E nós tínhamos que fazer um time forte, unir a cidade toda isso aí. Então a fusão, eu lembrei de uma fusão que houve lá no Paraná, que é hoje o time do Paraná. É o antigo Metropol e um outro time que tinha lá. Foram 3 times que se uniram lá e fizeram o Paraná, que hoje Paraná. Então, a ideia, teoricamente, era boa, porque ia unir a torcida, nasceu o time mais rico do estado do Rio, talvez, com 2 estádios prontos, um sendo construído, com uma torcida de sócios que beirava aí a 2.000 sócios, e unir a torcida, né? E faria um time forte nesse caso. Então, esse era o objetivo maior. Esse seria o benefício. Mas, infelizmente, hoje eu digo que a fusão não foi um bom negócio. Porque matou uma tradição em Itapirona. Porto Alegre era conhecido. Ligaram de Porto Alegre para a Rádio Itapirona para saber por que tinha o nome de Porto Alegre. Era por causa da fazenda Porto Alegre. Exato, e muito fazia confusão se era time do Rio Grande do Sul que estava disputando o campeonato do Rio de Janeiro. Veja só, essas ligações eram muito de fora para lá. Sim. Né? E, então acho que nós matamos 2, pelo menos Comércio e Porto Alegre, que era uma tradição. O benefício seria essa, a união dos clubes, transformando o Itapirona num dos times mais ricos do estado do Rio de Janeiro, com 2 campos, um sítio, e mais um em construção, que seria o ideal, porque poderia ter um público de 50.000 torcedores, o que não aconteceria com o Jair Siqueira Bittencourt e o Comércio e Indústria Jurandir Nunes. Acho que quem deu o nome de Jair Bittencourt fui eu. O campo do Porto Alegre, durante as minhas transmissões esportivas, era o campo da rua Satiro Garibaldi ou da rua Breolete Nogueira. Sim. Aí eu comecei a falar Jair Siqueira Bittencourt. Aí o Bode me perguntou, procurei lá, não tem um nome oficial como Jair Bittencourt não. Eu falei, não tem não, você que vai oficializar, tá? A partir de agora você sabe que chama Jair Bittencourt, o estádio de Jair Bittencourt, a homenagem ao Dr. Jair. Aí ficou Jair Bittencourt. Agora, eu digo a você que não foi um bom negócio, hoje eu vejo que não foi um bom negócio. Realmente. Nós perdemos o Comércio e Indústria, que hoje valeria uns 30 milhões, perdemos de graça. Ninguém ganhou. Perdemos o campo. O clube não ganhou nem um tostão com aquela venda ali, tá? E o Porto Alegre está em ruínas e o outro lá sem condições de fazer. É isso que eu ia te perguntar, o Vale das Seringueiras, como é que está a situação daquele? Totalmente parado, porque não tem dinheiro para fazer. Não, agora não, porque nós se reunimos aí, temos 12 ou 15 conselheiros, porque a maioria dos conselheiros não quer nem saber de Itapirona, nem de futebol. Então tem uns 12 ou 15 que eu faço parte, que o Ademir Vicente é o presidente, deve largar agora. Sim. E o vice-presidente é o doutor Francisco Goulart, engenheiro, Chiquinho, que está dando uma força. Inclusive nós estamos com a rifa de R$50 de uma moto elétrica. Sim. Essa Mobilói, Calói, tá? Nós vamos vender a R$50 essa rifa para poder ter fundos para fazer frente a algumas despesas que nós estamos tendo
Quem quiser comprar rifa, como faz? Pode procurar, pode até me procurar daqui a uns tempos, pode procurar o Francisco, pode procurar o Diegas, tá? Pode procurar o Curti, o goleiro, pode procurar o Curti que foi da farmácia, tá? O Sérgio Contador, o Ademir Vicente, qualquer um deles pode. Tá certo. As rifas já estão prontas. Eu ainda não peguei o meu talão, mas vou pegar. Tá certo. Quem quiser dar uma força, só procurar o tio. Eu acredito que todo mundo vai chegar junto. Todos, porque todo mundo cobra. Não tem futebol. Com certeza. Então, como é que está Itaperuna? E quando nós fundamos Itaperuna, nós precisávamos de um escudo e um símbolo. Aí vou contar um fato histórico, que muita gente não sabe. Na década de 70, eu fui a Niterói passear e encontrar com um amigo meu chamado Emílio Elias, que era aqui de Itaperuna. A irmã dele morreu ano passado, a Odisseia, era professora. Falei, vou lá na Quinta da Boa Vista, que quando eu estava no colégio militar, de servir, é pertinho, eu ia lá para a Quinta, fazia hora lá aos domingos, para depois ir para o Maracanã. Aí nós vamos atravessar mais baixo, chegamos lá na Quinta da Boa Vista, estava inaugurando o Museu de Caça e Pesca. E logo na entrada uma águia, uns 3 metros de envergadura, nas garras, um macaco. Sim. Aí eu olha que coisa interessante, coisa bonita. Aí fui ler os dizeres. Águia real, espécie em extinção, capturada na fazenda Porto Alegre, Itaperuna, do dia 8 de setembro de 1943. Olha que coincidência. Naquela época nós estávamos com máquina fotográfica, não tinha um celular para poder pegar. Eu não sei se ela queimou naquele incêndio da Quinta. Aí eu lembrei da águia para ser o símbolo. Por quê? A águia capturada na fazenda Porto Alegre. Mas por que águia? Porque naquele momento nós estávamos tendo uma visão para o futuro. E a águia é um pássaro que tem uma visão enorme. Sim. Naquela época... Voa alto e enxerga bem. Exatamente. Nós estávamos tendo um voo alto, porque nós estávamos preparando um time não para participar do Campeonato do Rio, mas para ganhar o Campeonato do Rio de Janeiro. Contando com a garra do povo e da torcida itaperunense, e a garra da águia é uma águia forte. Então não tinha melhor, e muita gente não sabe o que significa aquela águia no escuro, mas é isso aí. É a visão do futuro que nós estávamos tendo, a garra da torcida itaperunense e o voo alto que nós estávamos tendo naquele momento. Sim. Tito, mudando um pouquinho de assunto, né? Nós sabemos que o terreno onde hoje se encontra o Itaperuna Tênis Clube foi uma doação da sua família, né? Do seu pai. Tá? E o Itaperuna Tênis Clube está numa situação estranha também, né? Acaba, não acaba, demole, não demole. Como é que está a situação do Itaperuna Tênis Clube? Foi meu pai que era dono daquele terreno ali. Então ele cedeu o terreno, o papai é um dos fundadores do tênis. Eu sou sócio proprietário e por isso. O que aconteceu, o que sustentava o tênis era o quadro de sócio contribuintes. Sim. Porque o sócio não paga taxa, não paga mensalidade. Mas o contribuinte paga. Era que sustentava o clube. Entrou para lá, acho que foi o Cidinho, uma turma, como presidente, acabou o quadro de contribuinte, que o tênis só seria de sócio. Aí a falência do tênis não tinha como não acontecer. E vem aí a trancos e barrancos, o Ebel foi para lá, tentou roubar aquele lá, gastou dinheiro com aquele dinheiro no bolso dele, até eu ajudei também, na época, né? E botou o telhado, que o cupim tinha comido tudo. Sim. Fez banheiro, arrumou o banheiro feminino, o banheiro masculino, mas sem contribuição não anda. Foi o que aconteceu com Itapuã. Eu acho que Itapuã hoje tem gás baratas, o Matagal tomou conta, porque os sócios se afastaram, também pagavam enquanto estava pagando uma conta, uma dívida, que eles contraíram lá, e para salvar o Itapuã teria que pagar as dívidas. Eu sugeri então que fosse dividida a verba assim
a dívida em mensalidade. Então, enquanto nós pagamos a mensalidade, o clube existiu. Na hora que acabou a mensalidade, o clube acabou. É o que aconteceu com o tênis, que vem a trancos e barrancos, estava para ser vendido. Na época, aquele rapaz cheque morreu de desastre. Rogério. Teria feito uma proposta de fazer um prédio ali de 3 andares, primeiro e segundo andar comercial, terceiro andar seria o clube. Uhum. E eu fui procurado pelo Dedé, se não me engano, Dedé, o irmão do Petrônio Brandão, que morreu lá em Niterói, que era sócio também, que não aceitasse essa venda do Rogério. E eu disse, ó gente, vamos reunir com o Rogério e ver qual é a proposta dele. Que é ficar com o primeiro e segundo andar, e o terceiro seria construído o clube. E nós vamos fazer uma coisa, se a intenção dele é essa, vamos fazer uma contraproposta. A gente aceita isso, mas queremos salas no primeiro, loja no primeiro e no segundo andar. E se, ela seria em 2010, que ia terminar, se até 31 de dezembro de 2010 estiver faltando uma torneira num dos vestiários, o negócio seria cancelado e as obras que foram feitas ficam revestidas para o terminante do clube. Se ele tem essa aí, boa intenção de fazer isso, ele vai aceitar. Se não tiver, ele não vai aceitar. Mas aí ele morreu de desastre, infelizmente. Morreu, infelizmente. Sim. Então, a situação hoje do tênis é essa. Não tem renda, só no seu forró, às quintas e os domingos. Sim. Inclusive, eu passei domingo e tudo iluminado. Falei, opa, vai ter baile de carnaval? Parei lá, perguntei, não, hoje é domingo, é dia de forró. Falei, tá, mas e os sócios? Ninguém apresenta sócio. Cadê a documentação? Porque meu pai era sócio, eu era sócio. Tem ata, tem as atas lá, tem os livros lá. Os livros do tênis é lá. Porque eu conversando. Tem o nome do sócio, eu conversando há pouco tempo atrás com o Evelson Ariu, né? Ele falou que foi correr atrás dessa documentação, dessas atas, e que não tinha mais nada, que tinha, parecia que até que tinha sido queimado esses documentos, que tinham sido evadido, sumiu, virou poeira. O suspeito seria o Rogério, né? Que foi presidente lá, teve lá como diretor. Mas tem sim, documentos lá, ainda tem livro que consta. Ainda tem livro que consta dos antigos sócios? Tem. Isso é, por exemplo, o sócio que quiser, de repente, reivindicar. Ele tem que se eleger o presidente do clube, é o presidente do conselho, não sei quem é o presidente do conselho do clube. O presidente do clube hoje é o filho do Hernandir. Um dos filhos do Hernandir Salles. Hernandir Salles seguia. É um dos filhos dele. Eu não conheço. Esse é o nome dele. É o presidente hoje do tênis clube. Sim. Então, mas quem nomeou ele presidente? Foi feita uma assembleia? Não está acontecendo mais. Não está acontecendo mais nada, né? Então, quem passou a presidência para ele foi o Wilton Henriques, que por muito tempo foi presidente da Macarrão. O Macarrão, e manteve até o dinheiro do bolso dele, tá? Algumas coisas ele pagou do bolso dele, o Wilton Macarrão. Ele falou, ah, Tito, eu não aguento mais não, vou passar aquilo. E passou para o filho do Hernandir, que é o presidente que vem, a tranca de barranco, vem tocando aquilo lá. Aí, começaram a alugar aquele espaço lá atrás para estacionamento. Essa empresa que estaciona ali no centro, entrou na justiça e foi proibido. Embargou porque não tinha alvará. Era uma fonte de renda para o tênis clube. Mas o que acontece? Esses bailes, esses forrós que acontecem lá, eles dão lucro. Tem despesa também, né? Sim, tem despesa, mas se não desse lucro, não se fazia. Não, essa é verdade. O que acontece? Quem fica com esse dinheiro? Esse dinheiro é revertido para o clube, em benefício para o clube, em benfeitorias para o clube, ou simplesmente esse dinheiro... Infelizmente eu não posso te dar a resposta, eu não sei, porque eu não tenho essa resposta. Sim. Essa resposta seria mais o presidente. Sim. O presidente podia ser convidado e dizer, né? Mas tem despesa, né? Tem despesa de funcionário, tem despesa de água, tem despesa de luz. Deve dar um lucrozinho pequeno, porque senão, como você disse aí, senão não fazia, né? A porta estava fechada. Exatamente. Não estava acontecendo nada lá. Aí não teria despesa com água nem luz.
tudo apagado, sem água, não havia despesa. Sim. Vamos voltar para o futebol. Você narrou futebol durante muitos anos. Né? Você deve ter visto situações assim inusitadas. Né? Qual foi o fato mais curioso que você presenciou nesses anos todos de futebol? Olha, teve vários fatos. Olha, um deles, quando o Rogério do Brasil foi presidente, e o Itaperuna foi jogar lá em Cabo Frio. Quando eu cheguei em Cabo Frio para narrar o jogo, tinha uma equipe de esporte de Volta Redonda, que tinha interesse no resultado. Sim. Aí procuraram, olha, a vaga o resultado está vendido. Eu falei, como assim? Está vendido por R$10 mil. Eu falei, como? Através do roupeiro. Eu falei, já vendido o resultado? Aí fiquei com aquilo. Comecei a narrar o jogo. Cabo Frio saiu na frente com 1-0. O Itaperuna empatou com um pênalti. Duvidoso. Eu não vi pênalti. Consultei o Wanderson Garcia. Wanderson, foi dentro da área? Não, Tito, nem falta, eu acho que foi. Aí eu consultei o comentarista, que era o Robson, que hoje ainda está na rádio. Sim. Não, eu não vi pênalti também não, a falta ali não, mas está marcado o pênalti. Marcou o pênalti, o Itaperuna bateu e empatou o jogo. Esse resultado interessava os dois, o Itaperuna, e interessava também. Mas os jogadores do Itaperuna jogaram para ganhar o jogo. Isso que é verdade, não amoleceram não, o jogo foi duro. O juiz teve que arranjar esse pênalti aí, porque o negócio estava feio. E nós criticamos aquilo, eu critiquei, e sempre tem aqueles que buzinam, né? Aí buzinaram, os cornetas. Os corneteiros, né? Aí quando foi o jogo em Itaperuna, o Rogério proibiu que a gente transmitisse o jogo. Oh. Aí nós estávamos na cabine, eu tinha uma extensão de 100 metros, liguei a luz, atravessando a rua, numa funerária que tinha em frente, que era o Eduardo, que trabalhou comigo em delegacia, que era perito, sim, era técnico de necrópsia. Falei, não, liga aqui. Aí ligamos a luz. Que era filho do Bolão, do Correio? Não. Esse Eduardo era lá do outro lado. Sim, porque tinha um policial. Aquele filho era Tico. Isso. Mas não Tico não. Não, Tico não. Não. Era o Eduardo, que era técnico de necrópsia. Uhum. Não, liga aqui. Aí ligamos lá. Aí chegou a polícia na cabine. Quem é o responsável? Sou eu. Aí ele falou assim, olha, o presidente falou que você não pode transmitir o jogo, não, e pode ficar aqui não. Aí eu falei assim, esse é o recado que o senhor está trazendo para mim? Então o senhor diz, dá um recado para ele, para mim. Isso aqui é a cabine, pertence à Rádio Itaperuna, e eu sou conselheiro e fundador do clube. Tá? E dei com 2 títulos, do Comércio e do Unidos Atlético Clube. Eu sou o chefe da equipe esportiva e nós vamos transmitir o jogo sim. Aí os caras assim desceram e não voltaram. Transmitimos o jogo e o repórter Wander Garcia não entrevistou ninguém do Itaperuna, só o pessoal de fora. Aí na semana seguinte nós fomos jogar lá no Rio, no Caio Martins, Niterói, sim, contra o Botafogo. O Itaperuna conseguiu empate com o Botafogo lá no Caio Martins. Aí o Wander Garcia entrevistou os jogadores do Botafogo, o treinador do Botafogo era um cara muito educado, falava, expressava bem. Eu já faleci, esqueci o nome dele, foi ex-jogador, ex-zagueiro, sempre esqueço o nome dele. Aí o Rogério veio, queria dar uma entrevista para dar uma lupa para Itaperuna. Aí o Wander, aguenta aí que eu estou entrevistando. E não entrevistou. Passou para mim e eu falei, aqui nós vamos colocando um ponto final na nossa transmissão esportiva, voltando o som para Itaperuna. Aí ele ficou danado mesmo. Aí ele quis fazer isso aí, não quis deixar a gente transmitir. Mas eu falei, aqui essa cabine aqui pertence à Rádio Itaperuna, eu sou conselheiro do Itaperuna e fundador do Itaperuna. E sou o chefe da equipe de esporte. O jogo vai ser transmitido daqui, não com a luz de vocês, a luz era de baixo. Tá certo. Transmitimos o jogo. Né? E nesse tempo todo aí, né?
Qual foi o momento mais assim emocionante para você? Né? A gente falou do fato curioso, né? Agora vamos falar de emoção. Qual foi o que te tocou mais? As emoções foram muito. Uma é essa do gol que deu o título ao título que nós arranjamos da terceira divisão. Sim. E outra foi a vitória do Itaperuna, Porto Alegre, sobre o Flamengo. Com Sócrates, com Zico e tudo. Sim, foi o último jogo do Sócrates. Foi, a gente aposentou o Sócrates ali. Diz que ficou a noite toda no hotel em Raposo bebendo e jogando carta. Sim. Ele não queria mais jogar futebol. Não, já estava. Já estava com entrega às baratas. Já estava rico, entrega às baratas, né? Esse é um jogo emocionante que tive. E o outro foi lá de Alagoinhas, porque o resultado de Alagoinhas nos colocaria na primeira divisão do futebol brasileiro. Sim. E o resultado vai depender do resultado de Colatina. Então naquele dia o Zé Maria Guimarães foi para lá e eu com a Amós Minhosa, como meu comentarista, fomos para a Bahia, para Alagoinhas. Aí o jogo lá terminou 2-2, o Itaperuna ficou com uma das... terminou junto com o Sport Recife, no mesmo critério. Sim. Que seria disputado de sorteio. Aí, na época, me ligaram para mim, eu tenho a impressão que foi o filho do Dante de Lima Viana, que era itaperunense, desportista, então o filho dele acho que trabalhava na federação. Sim. Ligou, eu atendi o telefone e falou, olha, infelizmente a vaga está comprada. Como assim? Vai ter sorteio, televisão e tudo. Ele falou assim, pois é, mas vai saudar, qualquer mão que abrir tem um esporte. Porque quando um jogo em Itaperuna, que o Itaperuna empatou, a torcida começou a vaiar. Vaiando pra caramba. Eu estava na Rádio Havaí, eu tinha saído da Rádio Itaperuna, não entrei em entendimento com o Zé Leonardo, que era o gerente da rádio, e eu fui para a Rádio Havaí porque o Moacir falou, tia, tem o único dia que eu perco a doença de Itaperuna é na hora do futebol. Eu quero ser na Rádio Havaí. Aí eu fui, e eu e Zé Maria Guimarães fomos para a Rádio Havaí. Sim, eu lembro. Fui o primeiro a transmitir futebol para o FM. Como fui o primeiro a transmitir um jogo lá no campo do América, lá na Baixada Fluminense. Vendia na época até um cartão, né? Que até então não tinha sido nenhum jogo transmitido de nada, no campo do América, lá na Baixada Fluminense. Baixada. Aí aconteceu esse lance, né? Do Norte. Aí quando eu estava encerrando, o Roberto Tito gritou lá de baixo, para aí que o Norte quer falar alguma coisa. Aí pois não. Aí deu um break da encerramento e falei com o repórter, bota o Norte no microfone. Aí o Norte entrou xingando os empresários da Itaperuna, ninguém foi a mão no bolso, para de pagar, só nós, eu, Roberto. Ele não, só o Roberto. E não sei o que mais, e blá blá blá, e blá blá blá, não sei o que mais, meteu o cacete. Estou renunciando em Itaperuna. Estou renunciando a presidente de Itaperuna. Nesse momento, o doutor Norte Mendonça renuncia a presidente de Itaperuna. E nesse momento, eu convoco a diretoria do Itaperuna Esporte Clube para discutir o assunto amanhã, segunda-feira, no escritório do Custódio Soares. Fomos para lá, reunimos todos os vice-presidentes e falamos, olha, é de praxe, quando o presidente sai, assume o vice-presidente. E assumindo o presidente, todos nós que ocupamos um cargo de vice, entregamos o cargo. É de praxe. E o Elias era o vice-presidente. O Elias, mas tu não entende nada do futebol, vai ser o presidente. Não, você não precisa entender de futebol. Você tem que entender de administração. Futebol quem tem que entender é o treinador e o vice-presidente de futebol. Mas nós vamos fazer, nós vamos continuar do seu lado, só que nós vamos mudar de cargo. Eu era vice-presidente de marketing, passa a ser vice-presidente de um outro cargo. E assim foi. E aí tocamos até Itaperuna. Quando nós chegamos nessa final, na reta final, o Norton resolveu voltar. E eu pedi, pede a assinatura do Norton renunciado. Mas o Cancinho não aceitou. Não, ele pode voltar, foi esse aí que é o perigo, ele voltar. E quando ele foi, roemos o osso na hora de comer o filé, eles voltaram e venderam a nossa vaga. Suspeita de vender a nossa vaga. Sim. Complicado, né? Complicado. Vamos falar da outra paixão do brasileiro agora, que é o carnaval, né? Você foi um grande carnavalesco, você foi do presidente do Acadêmicos do Marca-Tempo. Fala pra gente um pouquinho dessa época de ouro do carnaval de Itaperuna, onde as pessoas, ao invés de saírem para ver o carnaval fora, vinham de fora para ver o carnaval de Itaperuna.
Conta um pouquinho pra gente de como você entrou pro mundo do carnaval também. Bem, a Rádio Itaperuna transmitiu o carnaval. E aí o detalhe disso aí. Desde 70. Eu era repórter de pista, junto com o Zé Dias. Depois eu passei para cima, Palanque. Aí aconteceu que em 72, o Rubens Vieira Leite tinha assumido a prefeitura de Itaperuna, eleito pelo PFL antigo, depois veio ser Arena, ou era Arena, depois veio o PFL. Acho que era PFL, depois veio Arena. Não, Arena, depois PFL. PFL. Que antigamente era Arena e MDB. MDB. Então, o Lucas tinha sido um dos membros da propaganda do MDB, comício, etc., e era membro do partido. Sim. Tá? E era ele que sempre fazia a cobertura do carnaval, LJ Carvalho Publicidade. Aí criou o imbróglio. Pressão dentro da prefeitura, que tinha a maioria de vereadores, que a empresa do Lucas não ia transmitir o carnaval. Ia ser a empresa do Carlinhos Promoções, que tinha o Josino Dutra. Sim. Aí entrou a rádio, que era o Nuno, que também era membro do MDB, falou que a rádio só entrava na transmissão se fosse com a LJ Carvalho Publicidade. Tá. E aquela discussão ficou ali, para lá, puxa para cá, e o carnaval não podia ficar sem transmissão. Era uma exigência dos carnavalescos. Por quê? Porque todos os recantos da cidade, os bares, botequins, acompanhavam o carnaval de Itaperuna. Acompanhavam o carnaval de Itaperuna pelo rádio, aqueles que não iam na avenida. Sim. Fora a zona rural, tá? O cinturão verde que a gente fala, tá? Cinturão verde. E aí depois chegaram a um acordo. Tá bom, a rádio transmite com a empresa do Lucas, mas o Lucas não pode falar. Aí, política, né? Política é dura. Aí sugeriram. Então quem é que vai comandar? O Tito. O Tito nós aceitamos. Aí o Nuno chegou e falou, Tito, você vai assumir lá, o grupo Tito, você assume lá e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem, vamos para lá, vamos trabalhar. Aí o Zé Dias ficou na pista, eu na distribuição da propaganda e dos trabalhos, na pista do Zé Dias. Aqui no Palanque da parte social, Mário Nilton Barcelo, que tinha sido um excelente locutor da Rádio Relógio do Rio de Janeiro e outras emissoras de lá, e aí Itaperunense, Mário Nilton Barcelo. O Mário Nilton Barcelo ficou no Palanque, havia a parte social, o chamado camarote das autoridades. E ele ali entrevistava as autoridades, anunciava para as autoridades, e eu ficava ali, comandando o carnaval. Aí comandamos o carnaval de 72, que eu fui compositor, sempre ganhamos o carnaval em cima da letra minha, que eles dizem aí que é a melhor letra até hoje, de todos os sambas guerreiros. Dá uma palhinha. Acadêmicos, uma escola de bamba, trazendo no enredo alegria e seu samba. Ô liberdade, ô liberdade. Esse era um. O homem é cantor também, gente. O outro era assim, o que ganhou o carnaval. Aí, eu dou um parênteses, quando o Zé Maria chegou, sou candidato a vereador, fui eleito presidente do Marcatempo, que não ganhou o carnaval desde 60. Sim. E você vai ser o compositor. Eu falei, que isso, rapaz? Como é que eu vou ser compositor de samba enredo? Que isso, Zé Maria? Você não dou para isso, não. Não, você faz versos aí, não sei o que, fazer alguns versos, Zé Maria, é uma coisa. Ser compositor é outra. Se vira aí, ó, tem 3 temas que escolheram lá. Você vai falar sobre o governo de 72, que era o governo militar na época, né? Com o Mobral, com a ponte Rio-Niterói, o projeto, a Transamazônica, né? O milagre brasileiro. O milagre brasileiro. E o Mobral, que foi uma grande coisa, onde tivesse uma luz, né? Haveria um estudante e tal, um negócio assim, contratando pessoas subiu o morro para dar aula, tá? Trabalha com a alfabetização, o analfabeto, né? Sim. Ou então falar sobre os 150 anos da independência do Brasil, que se fazia naquela época, 1972, ou então falar sobre o Marcatempo. 3 temas. Aí eu fui até no Rio, com um primo meu que morava na Tijuca, na usina Tijuca, que era negócio de samba, falei com ele deu umas dicas, mas não era que
não era para eu voltei. E fiquei martelando. Então, nas horas vagas à noite, quando dava intervalo de música, eu ficava bolando o que eu ia fazer. Eu fui fazendo, e vendeu os 3. Educação, comunicação, pedimos licença, toda especial, desfilando para mostrar o nosso samba, nosso enredo, para este carnaval. Desfilando para mostrar o nosso samba, nosso enredo, para este carnaval. Mostrando o samba, ritmo alegre e popular, que sacode o morro até o sol raiar. Desculpe, seu moço, mas devido à empolgação, só agora eu agradeço e faço a apresentação. Sou uma escola de samba, acadêmicos do acadêmico do marca-tempo. E aí foi. E nessa brincadeira, marca-tempo, depois de 12 anos sem ganhar um título. Ganhou, aí tinha aquela fase da Transamazônica, né? Transamazônica, espinha dorsal do progresso, levando, trazendo riqueza e civilização. Trabalho do governo em benefício desta nação. Nosso Jabas passarinho, na pasta da educação, vai mostrando à juventude o caminho da evolução. Brasil, via Intelsat, mostrando por toda parte a melhor terra do mundo, dentro da integração. Brasil gigante, lá, 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 lá. Então, eu vendei 172 anos, depois da independência, entre Transamazônica. Então, eu falei sobre o marca-tempo, um morro, falei sobre a 150 anos da independência, e falei as obras do governo, que é a Transamazônica, e quando o Brasil entrou via Intelsat, que era um satélite, que deu uma nova comunicação, o Mobral, aí tive a nota 10, ganhei em cima das violas, fui ameaçado de morte, eu, Zé Maria chegou a ser porque na época o negócio pegava fogo mesmo. Pegava fogo. E o samba tá no sangue, né? De família, né, Tito? Porque não só você tem uma sobrinha também, que é muito ligada ao samba também, que é a nossa querida Betinha, então, casada com o nosso amigo Evelso. E a Betinha, ela foi durante 10 anos seguidos praticamente rainha do carnaval. Não, o Zé Maria, além do samba enredo, eu botar eu como compositor, e tem outra. A Betinha vai ser a rainha da bateria. Eu falei, que isso, rapaz? Mamãe não vai deixar. Mamãe queria a Betinha, né? Não vai deixar. E além do mais, que Betinha é rainha de bateria, rapaz? Aquela garota que vai ser rainha de bateria, porque a rainha que vinha sempre, que morreu, não vou falar o nome, ela tinha que pagar a passagem de volta dela e ainda dar um dinheiro por fora. Sim. E o Zé Maria não aceitou isso. Eu falei, ela não precisa vir não. Ela chegou a dizer, eu vou assistir a derrota de vocês. Não assistiu, disse, a vitória nossa. E o Zé Maria Azevedo ajudou muito com animais empalhados, porque um dos carros alegóricos era uma mata com a Transamazônica. Sim. Entendeu? Então, naquela época os carros alegóricos eram um luxo. Muito bonito. E assim eu fui compositor em 72 com o Coruja cantando samba enredo. Ficamos a rádio saiu às 10 horas, ficamos até quase 2 horas da manhã gravando, tentando falar, e quando chegar na Transamazônica, ele falava Trânsica Amazônica. Aí na última vez já estava cansado, o falecido Zé Luiz também no estúdio cansado, aí faz Trânsica Amazônica mesmo e pronto. E foi, e ninguém percebeu, ele cantou, ganhamos o carnaval. Em 73 eu repeti com essa aqui, eu comecei a cantar. Né? De toda a história tem seu preço e tal, assim, que falava sobre a independência do Brasil, a história do Brasil. Sim. E o cantor da época, o puxador, foi o Carlinhos José Alves. Não sei se está vivo ainda. E o terceiro, o Duvaldo, que puxou o samba enredo. O Duvaldo Moreira. Morreu ano passado. Pessoa maravilhosa também. Puxou o Negro. Eu lembro que o Duvaldo foi o compositor do primeiro samba da Juventude Independente de Itaperuna. Foi. E eu levei ele para o marca-tempo. Então ele puxou o samba do tricampeonato, tá? Que era o negro na história do carnaval.
tá? E ganhamos o carnaval também. E o Tetra só não ganhamos porque nós fizemos a integração do estado do Rio com o estado da Guanabara. A Maria José tinha feito um mapa lindo do estado do Rio e o outro do estado da Guanabara com a mão saindo, criando o novo estado do Rio de Janeiro. Sim. E o cantor seria o Reinaldo Twist. Mas na hora H o Twist tremeu nas bases, na hora de entrar na pista, tremeu nas bases e entregou para o Zé Palmeira. Zé Palmeira, além de ser analfabeto, falou entregação e outros erros lá, e nós perdemos pontos. Aí, o João Peru, que era o coletor do livro de ouro, e arrecadava dinheiro pra caramba, ganhava 20%, 30%, mas arrecadava. Arrecadava, eu lembro da época do livro de ouro. Ele o pessoal saía com livrinho nos comércios. Ele ia no lugar, chegava lá, rapaz, olha, você volta depois, que hora? De tarde, à tarde ele estava lá. Ah, você volta amanhã de manhã ele estava lá. Então, você, por cansaço... Ganhava no cansaço. Ele, João Peru, está fazendo esse ano 50 anos que ele morreu. Ele morreu na quarta-feira de cinza. Toda vez que já pode o desfile, Zé Maria ligava para mim na quarta-feira: Tito, João Peru está internado. Tito, João Peru está internado. E ele ligou: Tito, vai estar internado. Não, morreu. Ele chegou atrás do palanque e falou comigo: Tito, nós perdemos o carnaval. Perdemos o carnaval no samba. O Zé Palmeira acabou com o samba. Acabou com a letra. Ele disse: o que mais? Não, vai para casa descansar. Ele foi, deitou na casa dele no sofá e com a fantasia mesmo morreu, foi enterrado na quarta-feira. Esse ano faz 50 anos que eu... Dormiu e não acordou. Eu estava até fazendo um samba enredo para ele, que... João Pedro, mas não cheguei a fazer ainda. O que foi que aconteceu, que o morro todo entristeceu, mas o samba não morreu, nem te esqueceu. Era sobre ele. Tá certo. Tito, vou te pedir 2 minutinhos que a gente precisa de falar dos nossos patrocinadores, né? Que é a Oficina da Massa, né? Que nos serviu aquela pizza deliciosa. Deliciosa, hein? Olha, parabéns aí, parabéns pro pessoal, hein? Olha, pizza que eu vou te contar. Eu tive em Roma e não comi uma pizza tão gostosa como essa. E olha que lá é terra de pizza. Sim, e agradecer também as meninas lá da Oficina da Massa, que sempre atendem a gente com a maior dedicação, com o maior carinho. Falar também da Autoescola Opção, que é a melhor opção para você tirar a sua carteira de motorista hoje, né? Drogaria Saúde Farma, que é a entrega mais rápida da cidade. Drogaria Saúde Farma fica logo ali atrás do SESI, na SEAB. E agradecer também ao nosso departamento jurídico, doutora Gisele Azevedo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Tá? Tito, a gente está no nosso finalzinho. Eu queria que você desse uma palhinha pra gente do gol mais importante que você narrou na sua vida. Olha, antes eu quero abrir um parentezinho. Sim. Ainda do carnaval. Quando eu transmiti o carnaval, eu percebi que atrás do palanque, de vez em quando passava ônibus, passava um caminhão, um carro, e na quarta-feira, terça-feira, eu falei com o Verde de Andrade, falei com o pai Germano, falei: olha, daqui a 50 anos, quando houver um aumento de frota de caminhões e ônibus, e quando descobrirem que isso aqui é um atalho que liga o Nordeste, o Sudeste e vice-versa, o trânsito na Cardoso Moreira será impraticável. Eu disse isso em 73. Aí eu fui, então faz no editorial, foi editorial no D49, Jornal Falar, e falei sobre isso, a importância de fazer uma radial leste, uma estrada saindo hoje na altura do Vale das Orquídeas, passando por trás do Morro do Cristo ali, sim, e sair na antiga estrada de Natividade. Que hoje é a famosa Estrada do Contorno. É que estão falando. Então eu lancei essa ideia. Aí levei o João Petira, que era vereador, e falei: vai para a Câmara, discute isso. O que é isso? É isso. Lá eu não posso falar, só lá a minha função é anunciar vocês, que a gente transmitia a Câmara, a reunião de Câmara. Sim. E cheguei lá, o Joãozinho fez, foi eleito uma comissão de vereadores que ia junto ao prefeito e ao governo do estado, ao governo federal, a viabilidade da construção dessa estrada. Aí foi aprovado. Na sessão seguinte, o presidente da Federação, da Associação Comercial de Itapiruna e mais os vereadores, questão política, foram, mais um comerciante famoso de Itapiruna, foram contra o projeto e acabar com o progresso de Itapiruna. Aí no rádio eu meti o cacete neles.
Sim. Aí quando eu meti o cacete neles, a Câmara pediu minha cabeça. É a falta de visão, né? Porque hoje o trânsito de Itaperuna, como você disse, está impraticável. É impraticável, 50 anos depois que eu falei. Acidentes aí com mortes, muitas mortes acontecendo. Nossa, até um coração palpitando no meio do asfalto, igual aquela senhora, sim, tétrica. Mas aí, depois de muitos anos, o deputado, agora o atual deputado Murilo Gouveia, parece que conseguiu a verba. Mas essa verba já tinha vindo em 2010, só que sumiu. Na época chegou a verba, 2010. Sim, eu cheguei a fazer uma entrevista na época com o presidente da Câmara, que era o Alexandre da Autoescola, falando sobre a estrada de contorno, mas também não se resolveu nada. No governo do Pérez, primeiro governo do Pérez, o Germano, o Claudão e o Zé Maria me chamaram para fazer o plano de governo. Então eu coloquei, mais uma vez, a transposição da BR-356, a região leste, o contorno, a construção do ginásio poliesportivo, que foi construído, a colocação de poste alto na Avenida Cardoso Moreira, você vê lá aquele poste alto, a ideia é minha, uma ponte que ligaria o frigorífico ao Caiçara. A ponte saiu, cai na frente, o frigorífico continuou isolado. E um mercado de produtor para incentivar o médio e pequeno produtor para voltar a nossa região ser uma potência agrícola, que nós perdemos para o estado do Espírito Santo. É verdade. Aí fizeram o mercado produtor, que hoje botaram um bancário como secretário, o negócio não foi à frente, hoje é repartição da prefeitura. Mas aí o que você está dos 2 minutos? Aí eu fui demitido da rádio por isso. Só voltei em 81. Por isso. Mas continuei com o Lucas, fazendo serviço com o Lucas. Todas as festas na atividade, Orânia, Bom Jesus. Lucas, eu tenho um carinho muito grande pelo Lucas. O Lucas era irmão de maçonaria do meu pai. Né? O Lucas era uma pessoa sensacional. Era extraordinária a voz. Eu trabalhei muito tempo com o Lucas, na LJ Carvalho, fazendo uma festa de Carvalho, publicidade. E lá eu tinha que transmitir mesmo um jogo que eu gravava para depois soltar de noite no palestra. E lá na atividade agora eu tive que narrar o gol de 81. Sim. Você falou de emoção. Como é que é esse gol aí? Fala pra gente. Arranca Zé Wilson pela direita, rente à linha marginal do gramado, vai desbravando, entrando na defesa tombense, calcula o centro, executa, fechou, Araldinho de cabeça no canto, vai entrando, é gol! Gol! E é do Natividade, galera! Haroldinho, camisa número 9. Este bambino merece a consagração da galera natividadense. Tem formiga no doce do tombense. Serenou nas roseiras da Natividade. É o título de campeão. Voltei 40 anos no tempo agora, meu amigo. Obrigado. Agora o outro gol que você falou? O gol mais importante que você narrou. Fala pra gente. Esse aí. Esse é o mais importante. Um dos mais importantes, sim, né? Mas tem um que é especial. Esse do Botafogo, porque foi do Maracanã, né? Maracanã. Contra o meu Flamengo. Contra o seu Flamengo. Ô, meu pai. Zico domina a circunferência do gramado, invade a área do Botafogo, desarmado no entanto. A sobra de bola ficou para Criciúma. Criciúma aciona na ponta esquerda para Mazolinha, pisou no acelerador, vai Mazolinha pela ponta esquerda, tentou agora, vai cruzar, cruzou, fechou o Maurício na direita, vai entrar, apontou, é gol! Gol! E é do Botafogo, galera! Maurício, camisa número 7. Este bambino merece a consagração da galera alvinegra. Tem formiga no doce do Flamengo. Serenou nas roseiras botafoguense. Olha, é brincadeira. Toda vez que eu escuto isso eu fico arrepiado, porque fez parte da minha infância, da minha juventude. Tito, muito obrigado, meu amigo, por essa entrevista. Tá? Foi fantástico, né? Foi muitas lembranças, muito esclarecimento também para quem não acompanhou na época, o que foi a época de ouro do futebol de Itaperuna. Futebol e do carnaval. Tá. Eu queria que você deixasse uma palhinha para quem está querendo começar na carreira de locutor esportivo, de radialista, né? Pode dar uma... Olha, isso é dom, né? E eu aprendi a narrar
Quando na minha infância, a gente jogava botão nas calçadas. A gente fazia, naquela época, as embalagens de geladeira era de compensada. Eles jogavam fora, se o major jogava fora, a gente pegava aquelas embalagens de compensada e transformava no campo de futebol de botão. Sim. E a gente na calçada, aquela música da Ataúfo Alves é um retrato da nossa vida. Tá? Missa aos domingos na matriz, jogos de botão sobre a calçada. Saudade da professorinha. Exatamente, da professorinha que eu não me lembro o que. Mas botão, então cada um narrava o seu jogo. O Enéas Geraldo da Silva, que foi criado pelo Dr. Edgar, está aí com uns 84 anos, se não me engano, do Laios. Tá? E ele fazia botão de coco, de casca de coco, como eu também fazia. Eu tenho meus 12 timbres até hoje de coco. De plástica, pegava plástica, colocava na folhinha de empada, botava no fogo, derretia, eu botava no fogo, tirava o botão. Então a gente, cada um narrava o seu lado, né? Cada um narrava o seu lado. Então, e com isso eu acostumei a narrar. E nesse último jogo que foi ano passado, um tempo que eu falei com o Wander, eu não tenho mais fôlego para narrar. Ah, tem um garoto de Varicé que quer aprender e tal, eu falei, manda ficar do meu lado. O garoto ficou do meu lado, eu falei, olha, eu transmito 15 minutos, você transmite 15 minutos, tá bom? Você transmite o resto, se eu aguentar eu vou. E sim, foi. Poxa, eu tenho que aprender muito. Aí eu falei, não, você tem que criar o seu estilo. Não copie o meu. Você cria o seu. É isso que você viu fazer. Quando você estiver narrando futebol, que é rápido, você não é como a televisão que pode parar, conversar, falar sobre as deliciosas pizzas aqui da oficina, contar sobre o caso, o jogo está correndo lá, eles estão conversando cá. Sim. Futebol não pode deixar esse buraco não. Então quando você vê que é o Joãozinho que está com a bola e passou para o Luizinho, mas você percebeu que não é o Luizinho, é o Zezinho, você não tenta corrigir não. Você dá sequência à jogada. Deixa tocar. Deixa tocar, tá? Joãozinho entregando para o Zezinho, aí sim, para o Luizinho. Ah, é o Luizinho que está com a bola. Você não pode deixar furo e voltar lá, porque pega a mão. Senão fica feio. E o resto é isso, é ter coragem para transmitir. Infelizmente, futebol hoje no rádio está difícil. Está difícil porque quase as emissoras não investem nisso mais. Pelo menos aqui no interior parece que não. Em Itapiruna nós temos dois grandes profissionais. Aloysio Soares, que eu levei para a Rádio Itapiruna, é bom locutor. Tive a honra de fazer uma cobertura do veterano do Golaria, com o veterano do Laje do Moreira, junto com a Aloysio Soares. É muito bom. E o outro é o Bianchini. Carlos Bianchini. Que narra o campeonato do Ilha Cisa. Vai lá em Tomba, ele narra lá os jogos do Convenço lá. É muito bom também. Tá? São dois grandes, é uma pena que nós não temos futebol mais em Itapiruna e as emissoras não investem em cima do esporte. Infelizmente, não investem no esporte. É uma culpa muito grande das emissoras de Itapiruna, que inclusive não dão quatro notícias aqui. É verdade. Tito, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Eu sou extremamente honrado de ter essa lenda viva do futebol, da rádio, da comunicação de Itapiruna aqui no nosso humilde programa. Que é isso, que eu sinto honrado, rapaz, de estar presente aqui. Poxa, poder dar essa entrevista, falar sobre isso. E tem muita coisa ainda para falar sobre. Hoje eu estou terminando uma crônica das cenas do carnaval, porque eu vou falar sobre o Em Cima da Hora, os dois blocos infantis da época, o Arco-Íris e Marta Rocha. O Arco-Íris tinha à frente a dona Jaci Pavan, que morreu com 102 anos ano passado. Dona Jaci Pavan. Tá? Ela é incentivadora do carnaval infantil. Sim, dona Jaci Pavan, que era da Academia Itapirunense de Letras também. E o bloco infantil Marta Rocha, ela usou uma grande baiana, Marta Rocha, que por 2 polegadas não foi eleita Miss Universo, descobriram que ela tinha 2 polegadas a mais na cintura, porque ela era uma brasileira. O brasileiro tinha um corpo bonito, pô. Os jurados acharam que aquele corpo bonito. Aí ela ficou em segundo lugar. E o João Fontes, que era conhecido como Caboclinho do cinema, ele era o incentivador do bloco Marta Rocha. Ela usou a Marta Rocha, que ensaiava no Polé, no Armazém Polé, na General Osório. Eram 2 blocos infantis que realmente fizeram grande sucesso na nossa avenida. É isso aí.
Tito, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço pelo convite. E as portas estão abertas sempre, você pode ter certeza disso. Tá, muito obrigado. E para você que gostou desse conteúdo maravilhoso, dessa entrevista sensacional, tá? Te peço que se inscreva no nosso canal, né, que é o Pode Mais Podcast no YouTube, né? Acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e senta o dedo no like. Ajuda lá a gente lá a divulgar para todo o Brasil o nosso programa. E para vocês que ficam, nosso cordial boa noite e até a próxima. Até a próxima. Irmão, obrigado.